Ó, nessa questão aqui, nessa questão de número, que é o número 7, né? Vê o que ele vai falar aqui pra gente. Ó, ele vai dizer, eita, baixei demais. Em uma sala de escritório passará por reforma, estrutura, instalações, novos dutos, passagem de fio elétrico. A figura a seguir tem as faces retângulo, aí ele fala IJKLMPQ, e aí representa as paredes, o piso e o teto, com o centro em Q, nesse ambiente. Então, basicamente, ele está só explicando o que é a situação, certo? Mas que efetivamente para a, a interpretação da gente não ia atrapalhar tanto. Veja, de acordo com as especificações da reforma que será realizada, o caminho dos novos dutos retilíneos seguirá de I para M, depois ele diz de M para P, de P para Q, beleza, ele vai falando da trajetória, né? Aí veja o que ele fala: a projeção ortogonal do projeto dos novos dutos retilíneos sobre o plano que contém o piso IJKL é dada por. Então veja, ele disse que plano, ó, o plano que contém esses três, ó. Então essa em relação a essa face, né? Como se fosse esse plano que ele está vendo. Então é como se você estivesse olhando de cima, né? Como se você estivesse aqui em cima, olhando o que está acontecendo. Então, por exemplo, estou olhando de cima e eu vou andando aqui, ó, do I para o M, você não está vendo que está tendo uma diferença de altura, né? Você está olhando de cima. Então, para você, ele está no mesmo ponto, certo? Então, nesse tipo de questão, uma dica que a gente costuma dar é que imagina que você está andando e derramando areia, derramando o que for, né, para você ter uma noção do que está acontecendo. Tem gente que diz, ó, a formiguinha que está aqui vai andando e está derramando sangue, né? Às vezes isso é meio cruel, se bem que a formiga, se eu não me engano, se eu não me engano, a formiga não tem sangue, né? Mas não vem ao caso. Mas é só para você entender esse processo, né? Que você muitas vezes faz, olha por aqui, não, olha isso, olha aquilo, e fica difícil de perceber, né? Se você não tiver algumas sacadas, beleza? Então, o que é que eu tenho que ter noção? Veja, imagina então que eu tô aqui, ó, né? De I para M, então, ó, de I eu tô aqui, ó, para M. Mas é que você vai andando, né? Você está andando aqui, ó. Você foi andando aqui. E aí, quando você foi andando, ó, você vai derramando aqui uma areia. Então, você está aqui desse ponto I para o ponto M. Então, você está derramando uma areia, ó. Durante todo o ponto, você está derramando areia no ponto I. Então, quando você fosse analisar, você não ia ver, né, que ele subiu. Você ia ver um ponto, certo? Então, você está olhando de cima, você está vendo só o pontinho. Aí ele diz depois de que M para P, né? Então, daqui, ó, daqui para cá. Então, uma retinha, né? Então, imagina que você está andando nessa retinha. Você vai derrubando uma areia, ó, ele vai vindo para cá, tá vendo? Então, ele vai se formando realmente aqui no chão uma linhazinha reta. Beleza? Aí agora, de P para Q, ó. De P para Q. Então, aqui. Agora, de Q para O. De Q para O. Aqui, ó. De O para N. Então, aqui. E de N para J. Então, ele está aqui. Beleza? Então você ia perceber, né? Não precisaria nem fazer tanto isso, ó. Você ia perceber que a imagem que ficaria, né, que você está vendo, você estaria vendo essa face, né? Vamos dizer assim. E essa face, ó como ela ficou. Ela ficou nesse comportamentozinho, ó, com aqui sendo um ponto e aqui também sendo outro ponto. Você não vê essa mudança na altura. Então, por isso, né, quando a gente fosse analisar as alternativas, a única situação que poderia ser seria a letra D. Beleza? Ah, Lucas, por que não pode ser a letra A? Porque esse ponto, né, que é o ponto Q, ele está no meio. Se você notar na letra A, ele passa do meio, ele vem para a ponta. Então é como se ele tivesse aqui, ó, e ele não está aqui, né? Então não pode ser a letra A.
Tem que ser a letra D, gabarito da questão 7.